Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. E você que nos assiste aqui no YouTube, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal. E você também que nos acompanha aí no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o podcast Voz Afro. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram como @podcastvozafro e no TikTok como Voz Afro. E agora, para a nossa convidada, diretamente de Portugal, é nossa primeira gravação internacional, diga-se de passagem. Elisângela, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite. E a casa é sua. Aqui sinta-se em casa mesmo, tá? Aqui você que manda aqui hoje nesse podcast. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite e vamos lá. Vamos lá. A gente tem aqui sempre duas perguntinhas que a gente faz aqui para os nossos convidados, bem clichês mesmo, aquela bem clichê, tanto no início quanto no fim do episódio. A do início para quem não te conhece, quem é a Elisângela Lima? Tá. Elisângela é uma brasileira carioca que viveu até 3 anos atrás no Rio de Janeiro e se mudou para Portugal no final de 2019. E eu costumo brincar que eu vim para cá um pouquinho antes do Covid e vim motivada pela cena política e econômica que o Brasil estava vivendo naquela época, no final de 2019, porque eu sempre trabalhei na área de gestão de projetos de cultura, de responsabilidade social, terceiro setor. E em 2019 estávamos passando por uma cena bem complicada nesse nicho e decidi fazer uma experiência em Portugal e 2 meses depois veio o Covid. Então, por isso que eu acabei ficando por aqui. E para isso eu tinha que correr atrás também de oportunidades de trabalho, em busca ativa de trabalho em Portugal. E numa dessas entrevistas para uma oportunidade na área de comunicação, numa empresa portuguesa, onde eu recebi por e-mail um convite para para participar do processo seletivo, onde eu já tinha passado pela primeira fase da seleção de currículos, e a recrutadora já tinha visto que eu era uma brasileira altamente qualificada para aquela função, e aí me convidou para fazer a entrevista online, que seria a etapa final do processo seletivo, descrevendo como um processo seletivo normal, descrevendo que seriam 30 minutos de entrevista, para eu ficar preparada e tal. Quando, no momento da entrevista, ela liga a tela do computador para fazermos a nossa entrevista online, como estamos aqui conversando, e ela vê do outro lado do monitor uma brasileira negra com esses cabelos, ela em 3 minutos encerrou a entrevista. E ali, naquele momento, foi uma situação muito desconfortável. Ela chegou muito simpática no primeiro momento, muito educada, e quando ela viu do outro lado da tela esse estereótipo com essa cor de pele, ela mudou, a comunicação não verbal dela foi assim, muito desconfortante e clara, e em 3 minutos ela encerrou a entrevista. E foi a primeira experiência que eu tive com a questão de discriminação e de racismo e xenofobia aqui em Portugal. E a partir desse momento, desse episódio, eu teria 2 possibilidades. Ou eu ter essa experiência negativa e transformar num mimimi, como falamos muito no Brasil, ou fazer disso um impulsionador para eu fazer um trabalho diferente e também inovador nessa área da inclusão da diversidade. E foi eu que decidi, depois de muita pesquisa, de muitos dados, estudando, buscando informações sobre essa questão de impacto social e de inclusão e diversidade de Portugal, que eu decidi fundar o Int Social Hub, que é uma startup de impacto social que tem como proposta trabalhar as questões de inclusão, diversidade e equidade, por isso que tem o nome de ID, na área tech e digital, porque é uma área totalmente dominada por homens cis, jovens, brancos, pasteurizada, com uma alta demanda de contratação de mão de obra e dificuldade de retenção de talentos, porque os portugueses se formam e vão para outros países ganhando muito mais do que se paga em Portugal, porque o salário pago em Portugal comparado com os outros países da União Europeia é um salário
realmente baixo, e a área de tecnologia virou uma grande roleta russa, então as pessoas vão atrás de oportunidades que pagam bem, então os profissionais realmente são solicitados pelas empresas nessa área, e ali eu descobri uma grande oportunidade de trabalharmos tanto os ambientes corporativos, com essa questão da inclusão e da diversidade, ESG, e das ODS, e também, ao mesmo tempo, fazendo um match entre os profissionais qualificados e que não têm oportunidade de encontrar esses trabalhos qualificados por conta de todas essas questões de vieses conscientes, de gênero, de raça, de idade e tantos outros. Eu costumo falar que eu estou derrubando um novo muro de Berlim aqui em Portugal. Eu sou a primeira brasileira negra a fundar uma startup de impacto social, mas eu tenho tido respostas muito positivas nesse sentido, e isso faz com que realmente eu continue nesse caminho, que é ser porta-voz desses grupos subrepresentados, desses imigrantes, desses brasileiros e pessoas profissionais de outras nacionalidades que não têm acesso por todas essas questões que eu já coloquei, que são que o ambiente corporativo, que os portugueses, os líderes das empresas portuguesas, que na sua maioria são portugueses, ainda insistem em permear, em perpetuar. E pronto, é uma desconstrução realmente colonial que nós precisamos fazer aqui nesse sentido. Voltando no início da sua resposta, da sua apresentação, em relação a você, vamos falar um pouco da questão racial. Você falou que passou por uma experiência terrível, né? Aí de preconceito mesmo, de racismo mesmo. A gente tem uma ideia de que o europeu é mais avançado, né? Em relação a muita coisa, em relação a nós, brasileiros, sul-americanos. E só que não é bem assim. Nesses últimos dias, a gente tem visto muita questão no futebol do Vinícius Júnior, o que está passando, e aguentou por muito tempo calado toda essa agressão, né? E agora resolveu comprar essa briga mesmo, e acho que vai ter mais apoio de muita gente mesmo para comprar essa briga junto com ele. Você acha que em relação a essas questões raciais, aqui no Brasil, a gente está um pouco mais avançado do que os europeus? Não os europeus num todo, assim, mas alguns países como Portugal, Espanha, Itália, por exemplo, que são países bem racistas, xenófobos mesmo. Você acha que a gente, como brasileiro, a gente está um pouco mais avançado em relação a isso? Até punição, lei, enfim. Eu posso dizer que o Brasil agora começa uma nova jornada nesse sentido. O brasileiro também é um país, é um povo muito preconceituoso por si só. Nós somos preconceituosos com os nossos próprios. Então, dentro do Brasil, é um país de dimensões continentais, então, dentro do nosso próprio país, há preconceito entre pessoas de regiões diferentes. Então, várias situações de pessoas que vêm do Nordeste do Brasil para trabalhar na região Sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, sofrem situações de xenofobia e de preconceito. Então, nós, do Rio de Janeiro, quando vamos para o sul do Brasil, sofremos questões de xenofobia e de preconceito. Agora estamos iniciando uma nova jornada no Brasil nesse sentido, o que é bom, mas que poderia ter sido iniciada há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mas é isso. Se não vamos pelo amor, vamos pela dor para mudar esse cenário. E ainda sofremos muito com questões de washing. Eu vejo grandes corporações, grandes empresas, grandes marcas utilizando a agenda de inclusão, diversidade e equidade como um mote para se fazer blackwashing e com pouco resultado efetivo. Então, precisamos desconstruir. Isso já estamos bem avançados nessa situação de perceber quem são as empresas que realmente estão preocupadas em gerar impacto social, em propósito, em gerar métricas, indicadores e promover a mudança social, das que realmente utilizam o tema justamente para se autopromover e que, na verdade, a gente sabe que não é nada daquilo
E, pelo contrário, nesse sentido, nós estamos muito avançados. E a proposta do ID é justamente fazer essa ponte entre, principalmente, as empresas do Brasil que querem internacionalizar negócios para Portugal, para a Europa, tendo Portugal como porta de entrada, para que essas empresas já venham com essas soluções de responsabilidade social implantadas para serem role model, como se fala aqui, para implementarmos boas práticas nas empresas que já estão aqui em Portugal também. Então, nesse sentido, o Brasil está um pouco mais avançado, mas ainda gerando pouco resultado. Aí, você falou de Portugal, se a porta de entrada para muito brasileiro, na verdade, né? Porque fala a mesma língua, assim, entre aspas também, né? Não é bem a mesma língua que a gente fala. Mas a porta de entrada, assim, como é que foi a questão não só do seu caso, que você relatou já inicialmente aqui, né, em relação ao preconceito que sofreu no entrevista de emprego, mas como foi você chegar em Portugal? Você falou assim, cara, eu fui antes da pandemia, de repente estourou uma pandemia e me vi numa situação como assim, porque a gente via também que aí foi pior do que aqui não, aí chegou antes do que aqui. E você viu um país vizinho como a Itália, por exemplo, sofrendo da forma que estava, com a pandemia, gente morrendo à torta e direito, e aquela coisa desesperadora. Como é que foi para você, assim, longe de casa, longe da família, longe de amigos, estando em um local novo, cultura nova, e passar por tudo isso aí? Como é que foi esse período? Tem um ditado que diz que o que não nos mata nos fortalece. E foi isso que aconteceu. Chegar num país que eu nunca tinha vindo até então, eu já tinha viajado para fora do Brasil, para outros países, mas Portugal eu nunca tinha, para a Europa eu nunca tinha vindo, foi a minha primeira vinda para cá, para um país que fala a mesma língua, mas com os seus com as suas raízes diferenciadas, como você bem mesmo colocou, isso também acontece muito no Brasil, né? Os vários portugueses que nós falamos dentro do mesmo Brasil, então os regionalismos que temos do Nordeste, do Sul, os sotaques, aqui também acontece muito isso, e foi realmente uma questão de sobrevivência, digamos assim, foi uma experiência de sobrevivência e que, passados agora esses 2 anos, foi também uma grande oportunidade para começar a trabalhar numa área que até então eu não tinha nunca pensado em trabalhar, que é essa agenda da inclusão e da diversidade e da equidade. Então, para mim foi como tirar uma venda dos olhos. E hoje, quando eu vejo essa situação negativa que eu passei dessa entrevista de emprego, que eu sofri esse preconceito, eu vejo assim, uau, eu tenho que falar obrigada para essa pessoa, sabe? Foi uma mulher que na altura fez a entrevista comigo, eu tenho que dizer para ela, olha, muito obrigada por você ter sido tão preconceituosa, tão xenófoba comigo e não ter continuado a entrevista de emprego comigo, porque hoje eu estou fazendo um trabalho incrível aqui e estou rompendo barreiras nesse território. Então, é a colonizada na terra do colonizador, desconstruindo todo esse cenário que até então não se falava aqui em Portugal, e que agora a gente começa a gerar um burburinho, começa a construir realmente uma nova forma de encarar essa agenda. No Brasil, você já empreendia também, Adriana? Já começou aí em Portugal? Primeiro foi aí, já fazia aqui também empreendimento? Já empreendeu no Brasil também? Como é que foi? Não, no Brasil eu sempre trabalhei com CLT, sempre. Trabalhei no Brasil mais de 15 anos, sempre em grandes empresas, sempre com a carteira assinada, com todos os benefícios de uma pessoa empregada. E aqui realmente foi a primeira experiência no empreendedorismo e no empreendedorismo social. Então, ainda tem essa questão de falarmos do empreendedorismo social. Então, não há uma venda direta de produtos aqui, como se fosse um empreendedorismo de uma pessoa que fabrica, por exemplo, que trabalha na área de gastronomia, que fabrica coisas para a gente comer e tal. Não, é um empreendedorismo social. Então, ainda tem essa vertente ainda que é mais sensível ainda para se trabalhar.
Tá, e aí vem o desafio. Como é que foi empreender em um país, pela primeira vez empreendendo, né? Fora da sua bolha, assim. Como é que foi isso? Como os perrengues que você passou, como é que foi, a dificuldade do início? E acho que a ID também é bem novinha, né? É 2022 você fundou. A ID está bem novinha assim ainda. Como é que foi? Isso. Não é, ainda estamos no processo. O ID vai completar 1 ano agora em setembro, então os desafios ainda continuam. No primeiro momento, nós nos tornamos conhecidos públicos no Web Summit Lisboa, em novembro do ano passado, quando nós participamos de uma seletiva onde uma instituição, que é a Startup Portugal, faz anualmente uma call para selecionar startups para participarem do Web Summit, e nós fomos uma das startups selecionadas, e aí em novembro Portugal começa a conhecer o que é o ID Social Hub, quem é a Elisângela. Em novembro, final de novembro, início de dezembro, nós participamos de uma outra call para um programa de aceleração, que é muito renomado aqui também em Portugal. E nós, dentro de mais de 100 projetos inscritos, nós ficamos entre os 10 finalistas, que é a call Rise for Impact, que é da Casa do Impacto, e que terminou agora em março. Ainda estamos no processo, ainda estamos desbravando esse caminho. Eu tive a oportunidade de ir também agora para o Web Summit no Rio de Janeiro, também participando dessa call junto com a comitiva portuguesa, que levou 20 startups para participarem do Web Summit. E aí, no Brasil, pela primeira vez, o ID Social Hub se torna público. Então, agora, há menos de um mês atrás, é que o Brasil descobre o que uma brasileira tem feito na área de impacto social na Europa, em Portugal. E aí foi incrível a recepção, porque eu faço o caminho inverso. Quando brasileiros vão para a Europa, eu estou saindo da Europa, voltando para o Brasil para mostrar o trabalho que eu estou desenvolvendo. E tem sido incrível. Várias oportunidades se formaram de parcerias, possibilidades de parcerias. Tem muito caminho também a ser preenchido nessa área do empreendedorismo social e de tecnologia que empresas brasileiras querem trazer para a Europa, tendo Portugal como porta de entrada. Então, há grandes oportunidades se formando nesse sentido também. Não, é interessante isso, essa questão de você voltar para o Brasil. Então, assim, meio que você lançou no Brasil a ID. Sim. Foi basicamente isso, né? Lançou em Sim, casa, isso, no Rio de Janeiro, na sua casa. No Rio de Janeiro, na minha casa. Isso mesmo. E é você sozinha hoje na ID ou tem sócios? Como é que é? Eu tenho uma parceira que está em França. Ela me ajuda na gestão da parte de comunicação do ID, mas o filho é meu, digamos assim. Então, eu faço toda a parte mesmo de gestão, de apresentação. Eu que sou a pessoa que apresenta o ID para os parceiros, para as instituições, eu que participo dos eventos. Então, toda essa parte de gestão do business core do ID, ela é feita por mim no momento. Mas você teve ajuda, sim, Islândia? Por exemplo, no Brasil tem muita gente que quer empreender, faz aquele curso do Sebrae e tal, empreendedorismo, para aprender a gerir finanças, gerir empresa, participar de acelerações, como negociar com o investidor e tal. Você teve isso também ou foi assim, aprendi na marra mesmo, estou aprendendo na marra isso aqui, sem muita ajuda? Não, eu tive a ajuda desse programa de aceleração que eu participei durante 4 meses, que foi da Casa do Impacto. Isso que me ajudou a modelar o meu negócio, o meu produto, meu serviço, mas tem muito de mim também aqui. Então, o programa de aceleração, no primeiro momento, ele ajuda a colocar nos moldes do negócio português, como funciona aqui em Portugal. Esse ecossistema empreendedor português funciona nesses moldes. E nisso foi muito interessante, a experiência foi interessante para a gente aprender como é que funciona isso no território português. Mas esse modelo de trabalho, essa visão que o brasileiro tem, essa pegada que o brasileiro tem para o empreendedorismo, do que está no nosso DNA, isso é muito nosso. Então, a gente percebe a diferença do empreendedorismo do brasileiro para o empreendedorismo do europeu português. Há um abismo
Então, sabemos também que o perfil de empreendedor do Brasil na verdade, é um empreendedor formado pela sua maior parte por mulheres que precisam levar o sustento para sua casa, que são de família, formam família monoparental, porque ela que tem que sustentar o filho e a casa e todas as demandas que precisam, e ela tem que encontrar a solução para no final do mês pagar as contas. Então, a gente sabe que o perfil do empreendedor brasileiro é diferente nesse sentido. E aqui ainda tem um pouquinho do vislumbramento que estamos na Europa, mas tem muitas dificuldades porque, como eu já falei, eu sou a colonizada, imigrante, mulher, negra, na terra do meu colonizador, europeu, branco, caucasiano. Sim. Então, há todas essas camadas que a gente precisa desconstruir para conseguir furar a bolha desse ecossistema inovador, que é também dominado por homens brancos e europeus, aqui também jovens. E a gente tem essa dificuldade aqui também, sabe? Mas é uma experiência incrível. Você comentou aí agora em relação ao empreender por necessidade no Brasil, né? Que acontece muito isso. No seu caso, foi você sentindo tudo assim, começou por necessidade ou foi um start que você teve por conta da sua entrevista mal sucedida, digamos assim, né? Não por você, mas pelo entrevistador do outro lado? Foram os dois. Porque como eu percebi que naquele momento eu teria oportunidade de trabalho, mas não de emprego, porque é uma diferença muito grande entre trabalho e emprego. Então, migrante, quando vem para cá, de alguns países, vou falar de países subdesenvolvidos como o Brasil e África, que a comunidade brasileira é a maior comunidade de imigrantes vivendo aqui em Portugal atualmente, são os 800 mil brasileiros residindo aqui atualmente em Portugal. Então, se imigrante brasileiro que vem para Portugal procurar trabalho, tem trabalho com aplicativo, motorista de aplicativo, para fazer limpeza, para trabalhar cuidando de idosos, trabalhar na área de restauração, que é o que chamam aqui, que é a área do turismo, que se explora pessoas para trabalhar 14, 16 horas por dia para se pagar um salário mínimo. Então, trabalho tem. Agora, emprego qualificado é que não. E aí, quando eu tive aquela oportunidade, quando eu vi que aquela oportunidade de ter o meu primeiro emprego qualificado aqui não me foi permitida, me foi negada justamente pela minha cor de pele, eu imaginei que se eu continuasse nesse caminho, eu muito provavelmente deveria seguir essa função de trabalhar também com o subemprego. E foi a partir daí que eu vi a oportunidade de fazer uma coisa nova e tentar esse empreendedorismo social e falar de temas que até então não se falava, e agora se começa nesse caminho e ver o resultado que eu tenho obtido nesse quase um ano de trabalho. Então, foram os dois motes que me levaram para esse caminho novo. Mas você continua sentindo dificuldade de empreender em Portugal em relação a chegar nas rodadas de negociação, a chegar em uma aceleradora, por exemplo, mesmo uma aceleradora mesmo e tal, e por ser mulher negra, mulher imigrante, e por ser mulher mesmo, assim, você sente mais dificuldade? Para você está um pouco mais difícil do que seria por um homem branco europeu, por exemplo? Muito difícil porque, primeiro, os investidores aqui olham muito para produtos e para segmentos diferenciados que não são impacto social. Então, olham muito para Web3, Fintechs, AgeTechs, HealthTechs, todas as techs possíveis, mas impacto social impacto realmente aqui ainda é um caminho a se desbravar. E no Brasil nós já vemos fundos, nós já vemos alguns investimentos que já são voltados para empreendedores, para projetos fundados por empreendedores negros, de grupos subrepresentados. Então já se vê também esse caminho. Google for Startups, como você falou, a Sebrae for Startups, já dá oportunidade para projetos fundados por esses perfis. E aqui nem se imagina que isso exista. Então, muito do que se pratica no Brasil também é uma boa oportunidade para ser replicado aqui. Então, por isso que é um caminho que eu faço justamente tentando trazer do Brasil
o que já se faz aí, que já vem dado certo e já tem gerado resultado para Portugal, porque há um amplo caminho que precisa ser explorado por aqui e que ainda não se fala, nem se fala. Aí a gente volta naquilo que eu falei lá mais no início, né, de que talvez a gente seja um pouco mais evoluído nessas questões raciais do que o próprio europeu em si. Nesse sentido, sim. E como é que foi para uma carioca no Rio, 40 graus, 50 graus no verão, chegar na Europa no inverno praticamente, né? Como é que foi isso? A adaptação também à cidade, à alimentação, à cultura. Foi um choque de realidade. Mas o que é bom aqui também é que temos um período de luz e de verão de 6 meses, que começa agora. Aí no Brasil está invertido, começa o outono e inverno agora, e aqui a gente está começando o verão. Então, pelos próximos 4, 5 meses, vai dar para curtir um pouquinho desse calor do Brasil, do Rio de Janeiro. Mas é sempre um choque de realidade. Por mais que nós tenhamos similaridades em questão da língua, em relação à cultura, nessa própria questão da colonização, né, só temos muito ainda desse DNA português, mas há também as coisas boas que precisam ser faladas. Então, Portugal é um país muito bonito, é um país que oferece qualidade de vida, infelizmente bem diferente do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, que a gente sabe que a violência é latente. Aqui nós podemos andar na rua sem preocupação, sem medo de ser abordada e tomar um susto por causa de um celular e de sofrer uma violência desse gênero. Mulheres, principalmente, as mulheres podem andar na rua com total segurança. Eu vejo muita questão também dos LGBTQIs também, que é um país seguro aqui para eles. Então, isso conta muito para a questão da qualidade de vida daqueles que migram do Brasil para cá. Mas talvez também isso esteja diretamente ligado porque assim, eu talvez possa estar romantizando, mas eu vejo que a violência do Rio de Janeiro tem muito a ver também com a desigualdade social que é no Brasil, né? Que aí é bem menor também do que aqui. Sim. Portugal, por ser um país com menor salário, comparando com outros países da União Europeia, Portugal é o país com um dos menores salários do bloco europeu. E isso também ajuda muito nesse equilíbrio. Não há um desfazamento tão grande, como no Brasil, por exemplo, onde você vê pessoas, uma classe de 1% ou 5% da população ganhando salários exorbitantes, quando a massa da população brasileira, 50%, 60% praticamente da população brasileira, sobrevive com um salário mínimo. Então, aqui os salários maiores praticados em Portugal são comparados a 2, 3 salários mínimos portugueses. Então, isso gera um equilíbrio, digamos, um pouco mais saudável. Então, não é tão percebido dessa forma essa desigualdade. Sim. Elisângela, falando um pouco da ID. Eu naveguei o site essa semana para conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre a ID. E até notei lá que vocês também oferecem vagas de emprego lá, né? No próprio site mesmo. Essas vagas, elas são abertas para o mundo inteiro. Quem quiser candidatar de qualquer lugar do mundo pode candidatar, ou elas são mais para portugueses mesmo? Essas vagas, elas estão abertas para trabalhar aqui em Portugal. Então, eu tenho uma empresa que é uma startup, que é o meu parceiro, digamos que é o meu primeiro cliente, onde nós fechamos um programa de recrutamento inclusivo para trazer pessoas para trabalhar nessa startup, mas tem que estar sediadas em Portugal. A ideia, os próximos passos que nós queremos para o ID é justamente ajudar nessa transição dessa mão de obra qualificada vinda de Brasil e vinda de África, porque o ID é focado em países da lusofonia. Então, nós estamos falando aqui de países falantes da língua portuguesa no primeiro momento. A ideia é que o ID seja essa ponte justamente para fazer com que essas pessoas tenham esse acesso e possam transitar até chegar nesse ponto final, que é de estar dentro da empresa
portuguesa já contratada, já trabalhando. Então, a ideia é a gente trabalhar com parcerias nesse processo de vistos, de obtenção de visto, também do futuro profissional, mas sempre com a questão e com o mote de dar oportunidade para grupos subrepresentados. Então, a ideia aqui é trabalhar o que nós temos de rico. Nós somos muito bons na área de tecnologia, os brasileiros dão banho nos portugueses. Vamos falar aqui baixinho, segredo entre nós. Nós somos muito bons na área de tecnologia, nós somos referência aqui na área de tecnologia, mas, infelizmente, ainda precisamos desconstruir esses vieses conscientes que nos impedem de chegar nessas oportunidades de trabalho qualificada. E o trabalho do WID é justamente esse, ser essa ponte para fazer esse match dos profissionais e que a gente conquiste mais empresas, mais clientes, para dar mais oportunidades de trabalho. E no site você fala, inclusive, em também desenvolvimento também de profissionais, né? Você meio que desenvolve o pessoal. Como é que funciona esse desenvolvimento com as pessoas? A ideia é a gente trabalhar, fazer produção mesmo de profissionais, porque quando uma pessoa vai se candidatar para uma oportunidade de trabalho, geralmente as empresas de contratação, né, RH, as empresas de terceirização, outsourcing, eles querem um profissional 100% preparado. E nós sabemos que a área de tecnologia tem essa questão de dificuldade de reter talentos e de captar talentos. E a ideia é que a gente produza os skills necessários para essas pessoas estarem, se não 100%, mas o mais próximo possível para essas empresas. Então, o ID não é para todas as empresas. O ID é para as empresas que estão realmente alinhadas com o propósito de gerar impacto e de dar oportunidade de trabalho para esses perfis. E aí, investir em formação, investir nesses talentos e dar oportunidade para essas pessoas, mas não é oportunidade naquele sentido da palavra, tá bom, vem cá, vou te dar uma oportunidade, com o tapinha nas costas. Não, é dar oportunidade sabendo que a pessoa vai gerar resultado para a empresa, porque nós somos muito bons no que fazemos, e o que só nos falta é realmente ter o acesso. Então, é nesse sentido que o ID quer trabalhar. Então, hoje vocês não, por exemplo, contratariam pessoas que estão fora de Portugal, seria só para Portugal mesmo, por enquanto, né? Ainda não. A ideia é que fazendo, por exemplo, agora que eu tive esse contato no Web Summit no Rio com algumas instituições, principalmente do governo, onde nós poderemos pensar em ações para fazer essa transição e pensar em programas, desenvolver programas em parceria Brasil-Portugal para os profissionais do Brasil. Aí, no segundo momento, talvez no ano que vem, a gente já tenha programas preparados e elaborados específicos para fazer a transição de profissionais do Brasil e de África também para o mercado, o ecossistema português. E você falou também que vocês também pretendem também, no futuro, ou já fazem isso, a questão da ajuda com a imigração. Porque também não é tão simples também, né? A imigração também, hoje, não é tão fácil assim fazer, né? Não é fácil e não é barato. Para a obtenção de visto de trabalho aqui em Portugal, e há visto específico na área de tecnologia, se paga por esse visto. E esse visto é um visto que demora tempo, por todo o processo burocrático que existe, que envolve a embaixada, que existe Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o órgão responsável por conceder esse sim e esse não para os migrantes que trabalham com todo esse processo migratório. São meses que se leva para se obter esse visto. Então, a ideia é que a gente faça realmente o acompanhamento junto com a empresa que vai contratar, as pessoas que vamos trazer para cá, para que esse profissional tenha um resultado positivo no final dessa transição, porque é difícil, é muito difícil migrar. Então, eu que vim para cá sozinha, eu sei das dificuldades, e logo depois de 2 meses bater de frente com o que aconteceu com a pandemia do Covid-19, eu sei das dificuldades que é ser migrante. Então, a ideia é que a gente faça com que esse processo de migração seja o mais saudável possível, para que quando a pessoa contratada, o profissional contratado venha para cá, ele não sinta tanto o impacto que já sair do país e ir para outro país. Então, a gente sabe de como isso impacta na vida da pessoa, para que ele tenha um processo realmente positivo e que ele fique. A ideia é que ele fique e se estabeleça aqui para que a gente consiga reter esse profissional aqui em Portugal.
Porque aí todo mundo ganha. Ganha Sim. o profissional, ganha a sociedade, ganha a empresa que investe no profissional que vai dar resultado para ela. Então, é um win-win para todas as partes. E aí você fala também da questão da África, né? A gente sabe que africanos em si já sofrem descaso do mundo por ser africanos. Por morar num continente mais pobre, economicamente falando, né? Porque é riquíssimo, a África é riquíssima. E o mundo inteiro explorando a África e tal. Quando você chega do seu pitch de venda, por exemplo, para vender a sua ideia para o investidor e você cita o nome África, como é que é visto isso? É visto com bons olhos? É visto assim, eu estou fazendo um favor, como eu estou fazendo um favor, né, de levar o africano, o pobrezinho ali, o negrinho da África para a Europa para trabalhar. Como é que é visto isso? É visto como uma oportunidade, porque a África tem feito um trabalho, principalmente Cabo Verde, tem feito um trabalho incrível nessa vertente digital. O governo de Cabo Verde esteve no Web Summit no ano passado e fechou um acordo com o governo português. Então, já há esses acordos de trabalhar essa economia digital de África em Portugal e vice-versa. Então, há um campo que começa a ser explorado, iniciando por Cabo Verde, e que muita gente ainda não abriu os olhos, e que muita gente ainda não sabe, mas que nós estamos aqui, nós já sabemos o que tem acontecido no ecossistema. Então, há um universo africano a ser explorado, e tem começado a ser feito, tem iniciado esse trabalho por Cabo Verde, incrível. Então, é um campo de oportunidades trabalhar a África. Então, não, foi o que eu falei, se as empresas não forem pelo amor, elas terão que ir pela dor, sabe, nesse sentido, porque já se tem falado, já se tem feito, desenvolvido ações desse sentido para trazer a África também para a cena do ambiente digital e nesse território também de inovação. Sim, sim, concordo 100%. Em relação você fala no site das parcerias também, né? Você falou que tem um parceiro hoje, que é uma startup, que está com aquele tanto de vaga lá de tecnologia lá contratando. E como faz para ser parceiro de vocês? Bem, eu tenho contato que é através do nosso site, que é o idsocialhub.org, ou através do LinkedIn, que eu também trabalho muito no LinkedIn. Nós temos a página do LinkedIn, tanto do ID quanto o meu profissional. Então, as empresas que quiserem, tiverem interesse em saber mais e que estejam no processo de internacionalização, que pretendam fazer ações e políticas de impacto social através de ESG e de ODS, só entrar em contato conosco através dos nossos canais do LinkedIn ou do site, do idsocialhub.org, e estarei aqui aberta para tirar todas as dúvidas. Mas aí são empresas só do ramo de tecnologia, Elisângela, ou não? A Qualquer princípio, empresa. sim. A princípio, tecnologia. A princípio, tecnologia. Mas, Porque a ideia é realmente abrir esse campo de tecnologia, porque é um campo com muita vertente de crescimento. A área de tecnologia aqui, por exemplo, cybersecurity, análises que vão ter expectativa de ter de 50 a 100 mil vagas nos próximos 2 anos, e são áreas que precisam ser exploradas e que há muita oportunidade e que a gente precisa só realmente trazer as empresas, as grandes empresas, para desenvolver e também investir em formação para que esses profissionais estejam o mais próximo possível do que as empresas precisam para serem contratados. e a gente sempre ouve, assim, eu sempre ouvi muito, na verdade, que a área de tecnologia sempre foi muito desenvolvida, né, no Canadá e também na Irlanda. E um pouco da Alemanha também. São os países que contratam muita gente, né, para esse nicho, para esses profissionais. Então, Portugal também está abrindo uma porta gigantesca agora, então, né? Portugal ele é um celeiro do nomadismo digital e da tecnologia. E o Web Summit é muito responsável por isso. Então, o governo português fez um acordo com o CEO da marca do evento, o Web Summit, para que o evento aconteça aqui em Portugal durante 10 anos.
Então, e agora, pela primeira vez, aconteceu o evento no Brasil, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, dos últimos 5 anos, o evento aconteceu somente aqui em Portugal. E agora começa a abrir o mercado sul-americano, tendo o Brasil como porta de entrada. E aqui, foi como eu falei, o Web Summit no Rio de Janeiro foi um pocket do que acontece, do que é o Web Summit aqui em Portugal. Em número de público, no Rio de Janeiro foram 21 mil pessoas participando, 500 startups. Aqui são 75 mil pessoas participando, são mais de 2 mil startups. Até o próprio espaço físico onde acontece o Web Summit aqui em Lisboa é 3 vezes maior do que onde aconteceu no Rio de Janeiro. Então, Portugal realmente está na crista da onda na área tecnológica. E como você se enxerga assim, que a ID assim, vai contribuir para esse crescimento da área tecnológica em Portugal? Sendo ponte, gerando oportunidades, desconstruindo vieses conscientes e inconscientes também, gerando visibilidade para os profissionais, seja em todas essas profissionais de todos esses grupos, como eu já falei, trazendo as mulheres para a área de tecnologia, trazendo os negros para a área de tecnologia, as pessoas 50 a mais, porque a gente trabalha também a questão do idadismo, onde já temos uma curva de natalidade decrescente, principalmente aqui na Europa, onde há menos jovens do que pessoas idosas, então a ideia é que a nossa expectativa de vida aumente hoje, aumente em 20, 30 anos, o que nossos pais têm de tempo de vida, e quem nasce hoje já tem estudos que dizem que facilmente chegarão até os 100 anos, então como que nós vamos trabalhar políticas privadas e públicas para inserir pessoas 50 a mais, que até bem pouco tempo não se falava disso. Então, como trabalhar programas e ações para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, fazendo com que essas pessoas realmente se adaptem e vejam oportunidades, principalmente também na área de tecnologia, porque é uma área... a gente insiste na área de tecnologia porque é a área que mais vai crescer, já tem crescido e vai crescer nos próximos anos. Mesmo que tendências e que pessoas digam que a inteligência, que a IA, que o ChatGPT e todos esses mecanismos venham destruir muitos postos de trabalho, mas por trás dessas linguagens e desses algoritmos são humanos trabalhando, são pessoas trabalhando. Então, pode ser que tenha uma revolução nesse sentido, de mudança, de necessidade e de novas perspectivas para essa área. Mas a área de tecnologia, pelos próximos minimamente 5, 10 anos, vai ser a área que mais vai dar oportunidades de trabalho para a sociedade. Na verdade, já dá, né? Muita hoje, assim, né? Já dá. Já, porque, e vai continuar. Sim, eu acho que vai tender só a crescer, porque qualquer emprego que você tenha hoje, você tem que ter no mínimo conhecimento básico de informática. Exatamente. Qualquer um. Então, Exatamente. assim, essa área vai crescer muito ainda, muito, muito, muito. E como você falou, por mais que a tecnologia avance a ponto de robotizar tudo, tem alguém por trás programando. Exatamente. Então, serão sempre os humanos comandando a máquina. Exato. É isso que a gente não pode perder de vista nunca. Uhum. Vão ser, por trás de uma máquina, sempre terá um humano comandando. Você fala aí que o governo português tem trabalhado muito nesse sentido, né, nessa direção desse apoio tecnológico mesmo à sociedade, à geração de empregos, tudo isso. E, de certa forma, você acaba sendo também apoiada por ele também, né? Seu negócio é apoiado por ele, porque ele apoia todo esse aparato tecnológico, levando eventos como o Web Summit, por exemplo. Enfim. Você sentiu um pouco falta disso no Brasil? Do apoio do Estado em si? Por empreendedor? O Brasil é muito grande, é muito diverso nesse sentido. Então, eu acho que as oportunidades de trabalho, essas oportunidades nessas áreas ainda estão muito centradas em determinados eixos. Então, sempre houve uma concentração de renda econômica no eixo Rio-São Paulo, região Sudeste, um pouco no Sul. Pouco se fala de Nordeste. Agora que tem se aberto oportunidade para investimento social e econômico no Nordeste, quase nada se fala de região Norte.
de região centro-oeste. Então, o que precisa realmente no Brasil, primeiro, é ter um equilíbrio nesse investimento, nessa injeção social e econômica das diversas áreas que ainda não existe um equilíbrio. A partir do momento que a gente conseguir desconcentrar essa renda, essa riqueza desses determinados locais, aí sim a gente consegue fazer com que a gente tenha novos olhares e novas possibilidades para essas áreas que até então não se falava. Sim, sim, é um país muito grande, um país continental, na verdade, né? Essa dimensão Exatamente. continental aqui e acaba sendo um pouco mais difícil tudo isso mesmo. Mas não impossível também, né? A gente tem que deixar bem explícito. Isso. Se a gente conseguir chegar nas pessoas certas e fazer com que essas pessoas observem o potencial que nós temos também em outras áreas, aí a gente consegue mudar esse jogo. Exatamente. E você tá mais ou menos nesse rolê, né, Elisângela? Assim, de mudar o jogo mesmo, né? De meio que hackear o sistema, na verdade, para fazer com que isso chegue a regiões remotas mesmo, porque como você falou, hoje é Portugal, amanhã pode ser Portugal, Brasil e o continente africano. Daqui a pouco está no continente asiático e por aí vai. É a ideia de hackear o sistema. É isso. Hackeamos o sistema e geramos oportunidades. Exatamente. Ainda chegando no final do episódio, Elisângela, e eu falei que tinha duas perguntinhas, que a primeira, né, e uma no final. A do final é bem crítica também. Como é que você vê a ID daqui a 5 anos? Eu vejo o ID Social Hub daqui a 5 anos totalmente consolidado, conseguindo cumprir o propósito da qual ele num primeiro momento nasce, gerando oportunidades. Eu ainda não consigo metrificar isso com dados, com números, mas a ideia é que realmente a gente consiga fazer com que esse modelo de negócio que vai sofrer alterações, porque isso é normal, principalmente de um projeto de uma startup que está iniciando, ele vai sofrer alterações e modificações, mas a ideia é que a gente consiga fazer com que essa transição que a gente vive nesse momento, ela seja um pouco mais pulverizada no sentido de ver com que mais profissionais qualificados estejam nas empresas, mais profissionais qualificados transitem para outros lugares, para outros países, para que mais empresas absorvam essa oportunidade que é trabalhar com essa mão de obra diversa e inclusiva e mista e tão saudável, e percebam o quão isso enriquece o workplace, o ambiente de trabalho, e é isso. E uma mensagenzinha final para quem quiser migrar para a Europa, quiser tentar uma vida nova, uma nova cultura, um novo lugar, o que você aconselha? Eu aconselho muita preparação não só econômica, financeira, mas também psicológica, porque não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. A gente não sabe o que vem pela frente. Eu falo por mim, eu vim para cá pensando que ia acontecer uma coisa e 2 meses depois o mundo fecha, principalmente aqui a Europa fecha totalmente por conta de um vírus. Então, não dá para prever o que vai acontecer nem amanhã, o que dirá daqui a uns meses. Então, que as pessoas venham preparadas, que não venham no impulso de tentar, eu vou tentar, não quero mais saber do Brasil, estou de saco cheio do Brasil, vou tentar arriscar. Não venham, porque as coisas são difíceis, está tudo muito caro aqui nesse momento, principalmente que ainda a gente vive ainda um momento de guerra aqui do lado na Ucrânia, inflação alta, todas essas questões culturais que eu já falei desde o começo, de não ter determinadas oportunidades de trabalho qualificada. Então, de repente, o profissional que é altamente qualificado vem para cá numa expectativa de conseguir um trabalho rápido e ter que andar 20 passos para trás e trabalhar com trabalhos que, de repente, nunca tenham feito na vida. Isso tudo impacta. Então, não só a preparação financeira é importante, mas principalmente a psicológica.
principalmente para quem vem sozinho, quem não vem com suporte financeiro, com uma rede de apoio, de família, de pessoas, amigos. E mesmo assim, quem tem, quando chega a expectativa e a realidade, vem que eu vou te ajudar quando chega aqui. A gente vê diversos casos de pessoas que, olha, desculpa, mas eu tenho prioridade, não consigo te ajudar nisso agora. Então, preparem-se, não venham do nada, preparem-se. É isso que eu digo, para ter uma experiência positiva, para no final de tudo ter um resultado positivo. É meio que ter um plano A, B, C, D, E, F, né? E por aí vai. Isso mesmo. Um plano de A a Z, na verdade, porque muita coisa pode mesmo. acontecer. O seu caso foi um caso bem tenso, né? Você pegou uma pandemia logo em seguida. Exatamente. Também mais difícil. Elisângela, muito obrigado mesmo, assim, por ter gravado com a gente aqui hoje. Foi muito legal mesmo conhecer um pouco mais da ID. A gente vai colocar aqui na descrição, né, desse podcast, desse episódio, o site, rede social, para quem quiser seguir. Mas se você quiser falar também aí, pode falar também, tá? Fica à vontade para falar sobre o site, a rede social, sobre os parceiros que quiserem entrar em contato com você, sobre quem quiser emprego também nessa de tecnologia, como fazer para candidatar. O espaço é seu aqui, tá? Isso, então, não sei onde esse podcast vai chegar, onde o alcance, mas empresas brasileiras que tenham perspectivas de internacionalizar negócios para Portugal, falem com o ID, profissionais que estejam em busca de trabalho também, principalmente nessa área de tecnologia, também fiquem à vontade para entrar em contato comigo, parceiros, empresas que investam nessa área de impacto social e que queiram vir com a sua responsabilidade social já alinhada para internacionalizar no mercado europeu também. Vamos conversar. A ideia é essa, é integrar, é unir e pulverizar o que o Brasil já tem feito e ter começado a gerar resultados para que a gente seja um role model aqui em Portugal. É isso. E para você que nos ouviu até aqui, não deixe de deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, siga a gente nas redes sociais também, vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo aqui, desse podcast, né? Todas as nossas redes sociais, para você seguir a gente, ficar por dentro, ative as notificações também. E você que nos envia mensagenzinha lá no direct do Instagram, continue enviando, fique à vontade, seja para sugerir, seja para elogiar, enfim. O que você quiser mandar, a gente pode mandar lá, que toda mensagem é muito bem-vinda. Elisângela, mais uma vez, muito, muito obrigado e muito sucesso aí na caminhada sua, né, pessoal, e também da ID também. Obrigada, eu que agradeço também o convite. Beleza. Gente, obrigado e até a próxima. Até a próxima semana. Tchau, tchau.